Conflito entre Rússia e Ucrânia pode fazer litro da gasolina chegar a R$10 no Brasil. Uma matéria muito recente, de sábado, dia 12 de fevereiro de 2022. Em meio ao clima de tensão entre a Rússia e a Ucrânia, após a movimentação de tropas na fronteira dos países, o mundo e o mercado também entraram em alerta. As consequências do conflito têm dimensões geopolíticas e podem afetar o Brasil. Segundo especialistas, um dos riscos é a disparada do preço dos combustíveis e queda na exportação de carne. De acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o país negociou um total de 2,7 bilhões de dólares. Em reais seria mais ou menos 14,3 bilhões em produtos da Rússia em 2020. Desse total, 53,6 milhões de dólares, 258,6 milhões de reais, foram gastos na importação de óleos e combustíveis. O Brasil pode ser prejudicado. Se a invasão acontecer, o suprimento de petróleo da Europa vai ficar comprometido e o preço deve explodir com a disparada do dólar, o que resultaria em um aumento de gasolina e do gás natural, por exemplo, afirmou a especialista em relações internacionais e conflitos de treta Maria Eduarda de Siqueira em entrevista. Ela ainda explica que se o barril do petróleo subir dos atuais 87 dólares para 100 dólares, o litro da gasolina poderá chegar a custar R$10 no nosso país. A preocupação é estendida em relação ao preço das carnes. O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina e tem a Rússia como grande importadora. Em novembro, o país planejava estabelecer uma cota de importação isenta de imposto de até 200 mil toneladas de carne bovina para 2022. Com a invasão à Ucrânia, os planos devem mudar. A Rússia pode parar de comprar carne brasileira a depender do que acontecer em termos de fluxo de navios, podendo haver problemas com os fertilizantes que importamos e com nossas exportações de alimentos, sobretudo carnes, analisa a internacionalista. Apesar de ameaçar a economia global, fontes do governo avaliaram que o Brasil não deve ter problemas de suprimento. Evidentemente, se houver uma treta como essa, os mercados serão bastante afetados. Por outro lado, os Estados Unidos está a ponto de fechar um acordo com o Irã. Se isso acontecer, o mercado será inundado com petróleo iraniano. O imbróglio começou pela exigência do governo russo de que o Ocidente garanta que a Ucrânia não vai aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, uma aliança de 30 países lideradas pelos Estados Unidos. Aqui encerra a matéria. Bom, meus irmãos, qual é a parte mais interessante aqui e que os brasileiros poderiam fazer alguma coisa? Porque nessas tretas mundiais nós não podemos fazer nada. Como você viu, sempre há conflitos de interesses ali. E ninguém segura esses caras. A ONU mesmo não para de passar vergonha. Quando ela diz, olha, não invadam, não façam treta, os caras vão e fazem e acabou. Principalmente quando o assunto é as potências mundiais, como Rússia e Estados Unidos. Agora, o que os brasileiros deveriam aprender e ver que a burrice, a cabeça dura, a falta de lógica custa caro, é ver o petróleo do nosso território com despesa nacional, onde os funcionários são pagos em real para extrair esse petróleo, onde a maior parte, mais de 70%, é refinado aqui nas nossas refinarias em território nacional, também gerando custo em real. E poderíamos dar conta, inclusive, de 100% do refinamento desse petróleo, e como já foi denunciado, inclusive, neste canal, por pessoas que trabalham lá nessas refinarias, profissionais altamente capacitados, já tiveram coragem de vir a público falar desse esquema, inclusive querendo fazer uma greve, e essa greve foi proibida na justiça, tornar ilegal o direito de fazer a greve. Se fizesse, seriam presos, e dessa forma, com uma mídia podre, manipulando, com políticos mentirosos, dizendo que não, o petróleo está faltando no mundo todo, o preço tem que ser esse. Mas você vê, ao contrário do que eles falam, está sobrando. Se o Irã entrar agora mesmo, não temos clientes para tanto combustível que teremos. Mesmo assim, você vai ver que o petróleo, no máximo, segura o preço. Ele não baixa. Não bastasse isso já ser muito ruim, mesmo que a Petrobras esteja com seus lucros estratosféricos, o Brasil não é beneficiado em nada com isso. Apenas acionista. Se você for um acionista, se você tiver inclusive o seu nome lá em sigilo, que ninguém é para saber quem é você, isso acontece. Procure para saber quem são os acionistas da Petrobras e você vai ver que alguns nem se identificam. E são esses caras que estão lucrando muito dinheiro, literalmente, do sangue dos brasileiros. A política de PPI sempre foi o culpado. O governo agora quer que os estados, que já estão quebrados, abram mão dos seus impostos em cima do combustível. É óbvio que a maioria não está fazendo isso. No máximo, congelaram o ganho que tinha. E qual é o interesse de um governo de vender alguma coisa, um produto,
principalmente sendo um país que tem uma máquina pública tão grande, o número de parlamentares não diminui, nem as regalias deles, cada vez se aprova mais. E é engraçado que eles mesmos votam pelo aumento do salário deles. Aqui aconteceu essa pouca vergonha na Câmara dos Vereadores na minha cidade. Eles aumentaram o próprio salário. Imagine, meu irmão, se você tivesse essa mesma chance, né? No seu trabalho, o seu patrão dissesse: olha, a gente vai fazer uma votação aqui para dobrar o teu salário. O que você acha? Você vai votar a favor ou contra? É coisas que a gente só vê no Brasil mesmo. Absurdos em cima de absurdos. E aí instalaram essa política criminosa de PPI, uma coisa que só é cobrada em países que não têm combustível, e obviamente o governo vai ter que negociar, vai ter que ir atrás de países que têm o combustível, e aí as pessoas pagam o preço de paridade internacional. Óbvio, eles não têm, então tem que pagar o preço de mercado. Países que têm o combustível não fazem assim. Eles tiram o tanto de combustível que o país precisa, que o próprio país precisa, e o restante que sobra é que é vendido por esse preço. Isso é o correto a se fazer. No Brasil não está sendo feito assim. Com a população altamente ignorante e extremamente polarizada, passou-se a conversa que tem que ser assim, mas como esses homens que eu citei no começo, que tiveram a coragem de querer fazer uma greve, de mesmo com altos cargos nessas refinarias, vinha a público dizer: olha, o que está acontecendo é isso. Na época a denúncia foi feita no governo Michel Temer, e ele dizendo que o próprio Michel Temer estava mandando as refinarias trabalhar com capacidade reduzida para ter que importar combustível. Você acha que essa prática diminuiu? O próprio Michel Temer disse que esse governo está dando continuidade ao governo dele. O Paulo Guedes entrou para isso, são todos parceiros. Veja quando as coisas ficou altamente ruins entre o Bolsonaro e o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, e o que foi que fizeram? Michel Temer entrou e apaziguou os ânimos. Então veja que de fato esse governo é a continuação do governo Temer. E ele falou isso inclusive um pouco antes de entregar a faixa. Ele disse: olha, nós fixamos colunas, alicerces, que não importa quem seja o governo, ele vai dar continuidade aos nossos acordos, e realmente isso está sendo feito. Paulo Guedes entrou exatamente para isso, para honrar esses acordos com os interesses internacionais. Inclusive vocês sabem que o Michel Temer é um corrupto. Só não está preso porque é um tubarão, e se ele fosse preso, arrastaria meio mundo de políticos junto com ele. Então, como todo o poder no Brasil está corrompido, ele está aí solto, fazendo negociações e dando continuidade literalmente ao seu governo através disso. Mas a verdade, meu irmão, não importa quantos anos ela passe, ela sempre vai aparecer. Assim como os petroleiros avisaram, se o Brasil tivesse adotado essa política de PPI em outros governos, nós teríamos lembranças de ter pago R$25 no litro da gasolina. As tretas mundiais sempre tiveram muitos interesses por trás disso. Você vê, meu irmão, como a estrutura do nosso poder e por que os países deveriam ser realmente independentes sem essa história de globalização. Porque você vê que se você tem o poder de fazer certas ações, fica muito fácil você triplicar o seu dinheiro. Imagine que você quer fazer um investimento em certo país, as coisas lá são muito caras, mas com a história de que ele pode ser invadido, as terras começam a desvalorizar, as empresas começam a ficar mais baratas, vira um caos a economia daquele país, e aí você pode entrar e comprar tudo que você sempre quis e que não podia porque era muito caro. Veja como as coisas funcionam. Essa tática eles sempre usaram e continuam usando até hoje. As pessoas é que não percebem. Nunca teve uma coisa tão lucrativa para aqueles que dominam esse mundo através do Deep State do que as tretas mundiais. Esse é que é o ponto. A gadificação do povo é tão grande, meu irmão, que se você perguntar: olha, qual país tem petróleo e cobra PPI dos seus cidadãos, dos verdadeiros donos do patrimônio, você vai ver que nenhum entreguista, nenhum liberal tem nenhum exemplo para dar, porque nenhum país que tem petróleo vai cobrar PPI dos seus cidadãos. É um absurdo isso aí. Isso só é possível ser feito, repito, onde a população é altamente ignorante, desconhece as coisas, mas quer optar, né? Questione tudo. Mesmo que você não tenha capacidade nenhuma para fazer isso, não tenha estudo, não tenha conhecimento, questione tudo. O que essa forma de comportamento das pessoas leva está lá, na revolução dos bichos. Um porquinho garganta, fazem ele pensar que ele é importante, que ele pode contra-argumentar contra pessoas que estudaram para aquilo, e ele começa a fazer isso e vai ganhando a população. Tudo à base de boatos, tudo à base de achismo. Mas ele convence a população. É mais ou menos o que você vê hoje, meus irmãos. As pessoas que tentam ser a voz da razão agora, que falam a verdade, como a Fatorelli, que explica que o Brasil está sendo roubado pelos próprios governantes, ela não é ouvida.
não é levada a sério, é como se ela não estivesse falando nada, estivesse falando ao vento. Tem que tributar os bancos, sim. Agora, a maior benesse para os bancos é feita a partir do Banco Central. Isso é que tem que ficar claro para a sociedade. Tá? Por exemplo, o Tesouro Nacional emite títulos da dívida, dá de presente os títulos para o Banco Central. O Banco Central não paga por esses títulos. O Tesouro emite e dá para o Banco Central. Para o Banco Central usar na sua política monetária, e a maior parte da sua política monetária é essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Está em quase 1,5 trilhão. Além do Tesouro emitir e dar para o Banco Central o título, ele ainda paga juros sobre esse título. Aí é que está o rombo das contas públicas. Tá? Então, veja que maluquice. Nos últimos 10 anos, foi mais de 3 trilhões. Isso é que é renúncia. No início do programa, o Panunzio começou falando da renúncia aí, que o governo está batendo na despesa com saúde das pessoas, despesa com a educação, que ele quer cortar essas deduções, e fala que isso é renúncia. Renúncia são os trilhões que em 10 anos o Tesouro deu para o Banco Central e ainda pagou juro em cima para o Banco Central fazer essa benesse. Por isso que o lucro dos bancos é esse escândalo, Bárbara. O dinheiro de todo mundo que está lá no banco, que nem é dele, o Banco Central remunera diariamente. É isso que está quebrando o Brasil, isso é que fabricou a crise de 2015, isso é que derrubou o PIB. E quanto ao investimento aqui no Brasil, nós temos que fazer uma distinção aí. Os grandões, primeiro, eles têm todo o incentivo público, eles colocam quase zero de dinheiro próprio. Eles pegam dinheiro do BNDES a juro quase zero, quando não tem perdão depois. O BNDES também perdoa dívidas, tá? Para os grandes. Então, os grandes, ou eles recebem o patrimônio público de graça nas privatizações, porque essas privatizações aqui no Brasil são verdadeiras doações, tá? Com financiamento de BNDES subsidiado e tudo. Ele investe como? Ele ganha o terreno, a empresa vem de fora, ganha terreno, ganha isenção fiscal por 10 anos, ganha dinheiro do BNDES com juro bem baixinho, lá na frente é perdoado. Tudo quanto é incentivo. Como que não tem incentivo aqui no Brasil? Aqui, o Brasil, gente, é muito roubado. É muito roubado. E depois que a empresa faz o que faz, ganha tudo. Vocês lembram do caso da Ford no Rio Grande do Sul? Que depois que ela ganhou tudo, por décadas... Foi para a Bahia. Quando chegou na hora dela começar a pagar, ela foi para a Bahia e ganhou tudo de novo lá na Bahia por mais algumas décadas. Então, professora, a gente tem que fazer algumas distinções. Agora, o pequeno empresário, eu concordo com você, esse paga o pato. Muito bom, professora. Super sacrificado e é o que mais gera emprego. Você não vê essa pessoa ser chamada para ser ministra de nada, ter um cargo importante no governo. Esse tipo de pessoas eles querem longe, o sistema internacional quer ver longe. Essa, se fosse candidata, eu votaria nela 1000 vezes. Mas jamais eles vão querer uma coisa como essa. Eles querem pessoas polarizadas, que fiquem entre aquele que endivida o país e aquele que entrega tudo. De todo jeito vai para a mão deles, ou fazendo dívida ou entregando tudo que eles querem. O Brasil fica na mesma, sobrando apenas dívidas e mais dívidas, literalmente buracos. Basta ver a Vale e você vê que de fato o Brasil está ficando cheio de buracos. É terrível a nossa situação, mas tudo teria solução, porque graças ao nosso Deus, ele deu uma terra muito fértil, muito rica, a mais rica do mundo. E que não se abalaria com nada dessas coisas que acontecem lá fora, porque tudo aqui tem e tem com abundância. É água, é alimentos, é produção de carne, é minérios, é gente para trabalhar. Tudo aqui tem, não precisaríamos de nada lá fora. O Brasil é autossuficiente de verdade. Inclusive em combustíveis, até isso, combustíveis também tem. Só que infelizmente ele foi programado, como Adriano Benayon bem disse, ele não está mal administrado. Mal administrado ele cresceria mais que a China, se ele estivesse mal administrado. Mas ele está programado, administrado para ser o que é.
Bom, esse mundo sem fronteiras é um objetivo de concentradores do poder financeiro mundial, e então eles estão conseguindo levar adiante esse objetivo. A chamada globalização tem sido um instrumento desses concentradores de poder financeiro, e então o objetivo deles de criar um mundo sem fronteiras, em que as supostas leis do mercado prevaleçam, conforme a ideologia, nesse mundo, nem mesmo as leis do mercado prevalecem. É mais uma mentira, é mais um engodo que os manipuladores do poder mundial criaram e fomentam para fazer a predação do mundo, quer dizer, colocar tudo a seu serviço, escravizar praticamente todas as classes sociais, submeter as nações, destruir os estados nacionais, que seriam os seus instrumentos de defesa, para poder realizar, vamos dizer assim, todos os ganhos do oligopólio, do monopólio, sem defesa alguma para os cidadãos, ou seja, estados nacionais enfraquecidos, eleições em todos os países, em todas as supostas democracias inteiramente manipuladas pelo poder do dinheiro e pela mídia controlada por esses concentradores. Então, este é o mundo sem fronteiras que, inclusive, esses repórteres sem fronteiras e outras organizações patrocinadas por serviços secretos das potências hegemônicas estão fazendo aí. A demagogia que a gente tem visto na televisão. Esse fato me veio à mente em função dessa ideologia do poder mundial de criar supostamente um mundo sem fronteiras. Mas esse não é um mundo sem fronteiras dos idealistas, onde os valores humanos e a prosperidade pudessem ir adiante. Não é esse mundo, é um mundo sem fronteiras com essa característica, ou seja, impedir que as sociedades se organizem sob um Estado nacional próprio e defendam os interesses de seus cidadãos. Quer dizer, o mundo precisaria de políticas econômicas e sociais em que houvesse possibilidade de progresso para todos. E isso é a coisa mais inviabilizada no mundo atual, na medida em que ele tem sido objeto da globalização do tipo que é a imposta por esses potentados do dinheiro, que fizeram uma proliferação também de ativos financeiros brutal, quer dizer, enganaram o mundo praticamente, criando por meio da eletrônica, nos computadores, criando centenas de trilhões de dólares e euros, né, em ativos puramente falsos, sem base na realidade econômica, sem base, portanto, de apoio com algo que sirva para a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, essa globalização, esse mundo sem fronteiras dos predadores, ele faz com que os próprios direitos sociais venham sendo reduzidos em todas as partes do mundo. Essa foi a linha da ideologia e do poder que predominou desde os anos 80, né? Que no Brasil correspondeu à chamada década perdida. Então, anos 80, 90, até há pouco, veio prevalecendo esse mundo, inclusive prejudicando até os trabalhadores dos países desenvolvidos, né, com que eles chamam lá as delocalizações, ou seja, as transnacionais manipulam não só a finança, mas manipulam a produção, criando estabelecendo as suas bases onde elas podem ter mais vantagens, mais subsídios, menos impostos, mais exploração da mão de obra, e esse é o pessoal que defende os direitos humanos, supostamente, que usa
invoca os direitos humanos, invoca os direitos das minorias, tudo apenas como pretexto para tirar ainda maior vantagem para a sua acumulação ilimitada de poder. Então, essa é a característica dessa globalização. Um país contra seu povo a serviço daqueles que são donos do planeta e que mandam através do Deep State. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Gostaria de saber a sua opinião. O que é que você pensa com a gasolina que pode chegar e provavelmente vai, ou com treta ou sem treta? Com a continuação dessa política entreguista, teremos de fato a gasolina a R$10 em breve. Inclusive a meta é chegar a isso, sempre foi. Eu falei isso desde a greve dos caminhoneiros. Eles vão chegar a isso e aos pouquinhos estão avançando. Já cortaram imposto, já fizeram o que podiam, mas nunca teve nada a ver com isso. O imposto é cobrado em cima de porcentagem. E se você ganha em real, as despesas são tidas em real, não há sentido em se cobrar dólar como se fosse um país que não tivesse o petróleo e precisasse comprar fora. Mas as pessoas vão continuar engolindo a conversinha dos entreguistas. Não é à toa que o PT aí está voltando e vai voltar com força total para piorar ainda mais esse país, por conta justamente desses sabotadores da nação, que é quem de fato reviveram o PT. É por isso que a gente diz que essa direita que está aí é tão esquerda como a própria esquerda. É tudo farinha do mesmo saco, servem ao mesmo sistema, cada um da sua forma, mas é fato. De qualquer maneira, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Peço que você compartilhe esse vídeo, comente sobre isso, deixa o like, isso também é muito importante para o canal. Tem muita gente que tem esquecido isso e prejudica o alcance dos vídeos. Então, meu irmão, você que entende a nossa luta, por favor, deixa o seu like aí e comenta, tá certo? Quem puder e quiser participar do sorteio do Assa Cristine, link aí na descrição do vídeo. Você compra lá pela Hotmart, uma das plataformas mais seguras para fazer esse tipo de transação, e passa a concorrer gratuitamente ao Astra Cristine, que está sendo turbinado, tá certo, família? Quem não quiser o carro pode optar pelo valor em dinheiro de 25 mil. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.